Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para a aula de número 26. Hoje é especial, é o resumo para a nossa provinha, né? Então, os conteúdos que vão estar na prova são esses daí, certo? E vamos lá, né? Começando com o conjunto dos números reais, né? Lembrando que o conjunto dos números reais, ele engloba os números naturais, inteiros, racionais e os irracionais, ok? Então vamos lá para o primeiro exemplo aí. O primeiro exemplo ele diz o seguinte: marque cada afirmação como verdadeira ou falsa, ok? Então no primeiro caso ele diz: todo número natural é um inteiro. Então se você analisar, os números naturais são o primeiro conjunto, certo? Então ele está dentro dos números inteiros. Por quê? Os naturais são os números do zero positivos, dos números do zero em diante positivos, ok? Então, os inteiros são zero, tem os números negativos e os números positivos. Então, do zero para os números positivos, eu tenho os naturais, ok? No segundo caso, ele diz: todo número inteiro é natural. Só lembrando, os naturais estão nos inteiros, mas os inteiros só estão os números positivos, ok? Dentro dos naturais, então essa daí é falsa, ok? Todo número inteiro é racional. Como os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros estão dentro dos conjuntos dos racionais, então essa daí é verdadeira, ok? Todo número irracional é racional. Lembrando que os números irracionais é um conjunto à parte dos racionais, então não pertence, é falso, ok? Todo número inteiro é real, então eu sei que o real engloba todos os conjuntos, né? Então, aliás, justamente o conjunto dos reais engloba todos os conjuntos, então os inteiros pertencem aos reais, essa é verdadeira, certo? Todo número é real? Falso, porque eu tenho números que estão fora dos conjuntos dos reais. Um exemplo seria os números complexos, ok? No exemplo 2, ele diz o seguinte: deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessura mais próximo possível da medida de 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes de espessura 3,10 milímetros, 3,021 milímetros e 2,96 milímetros. Ainda tem mais duas, né, que é de 2,099 milímetros e 3,07 milímetros. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetro. Então, ó, percebam que eu tenho que ter uma espessura próxima a 3 milímetros, né? Como eu tracei uma retazinha aí, vocês podem ver que o que mais se aproxima de 3 milímetros ali, aquele vermelhinho, é 3,021 milímetros, ok? Então a resposta seria a letra C. No exemplo 3, ele diz o seguinte: a expressão decimal de 0,01 elevado ao cubo é... Lembrando que 0,01 elevado ao cubo é a mesma coisa que 0,01 vezes 0,01 vezes 0,01. Então vou ter uma resposta aí com 5 zeros após a vírgula e depois o 1. Se você contar, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros para chegar ao 1, né? Então a resposta ali seria a letra D, ok? 5 zeros até chegar ao 1. Vamos agora para a parte de proporção, certo? Ele diz o seguinte: a proporção ela representa a igualdade entre duas razões. Como assim? São dois valores que estão um para o outro, como por exemplo, aí em letras, A está para B, igual C está para D. Beleza, como assim? Digamos que eu tenha 8 pães com uma quantidade de massa, certo? Em valores. O outro, digamos que eu queria aumentar a quantidade de pães, quanto mais eu tenho que aumentar de massa? Então isso daí seria as razões, certo? Lembrando que a proporcionalidade eu tenho ela direta e inversa, ok?
Quando ocorre uma grandeza diferente proporcional? Quando a variação ocorre na mesma razão, certo? Então a proporcionalidade ela ocorre sempre com a mesma razão. Na inversamente proporcional, ele diz o seguinte: a proporcionalidade de uma grandeza varia em razão inversa da outra. Como assim? Vamos ver dos exemplos. Exemplo 1, ele diz: Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$ 120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Então perceba o seguinte: se eu tenho 5 camisetas e paguei R$ 120, você pode perceber que 5 camisetas eu vou pagar mais, não é verdade? 3 camisetas foi 120, 5 camisetas eu vou pagar mais. Então ela aí é diretamente proporcional, né? Se eu aumentar a quantidade de camisas, o valor também vai aumentar. Então eu posso fazer pelo x, né? Ou seja, 3 vezes x e 5 vezes 120. 3 vezes x é igual a 5 vezes 120, dá 600. X é igual, ó, tenho que isolar o x, então passo 3 dividindo 600, né? Vai dar quanto? R$ 200. Então percebam aí, ó. Se 3 camisas eu gastei 120, em 5 camisas eu vou gastar R$ 200. Percebo que aumentou a quantidade de camisa, também aumentou o valor, não é verdade? No exemplo 2 ele diz: uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzida para 5 horas, em um prazo essa equipe fará o mesmo trabalho. Em que prazo ela fará o mesmo trabalho? Então vamos lá. Perceba que agora eu vou diminuir a quantidade de horas. O que vai ocorrer? Vai aumentar a quantidade de dias, não é verdade? Diminuir a quantidade de horas, aumentou a quantidade de dias. Opa! Inversamente proporcional. Por quê? Ao invés de diminuir a quantidade de dias, não, ocorreu ao contrário. Diminuiu a quantidade de horas e aumentou a quantidade de dias, certo? Então, quando ocorre esse caso, eu faço eles por eles. Como assim? 5 vezes x e 8 vezes 20. Diferente do exemplo 1, não é verdade? Então vai ficar 5x, que é igual a 8 vezes 20, 160. X é igual a 160 dividido por 5. Percebo que x é igual a 32. Então, se eles trabalham 8 horas e levam 20 dias, trabalhando 5 horas, vai aumentar para 32 dias. Então, teve um aumento aí, não é verdade? Vamos falar um pouco também sobre o teorema de Pitágoras, né? Lembrando que esse teorema ele sempre se relaciona com a medida do triângulo retângulo, e o triângulo retângulo ele é composto de 3 lados, na verdade. Um lado aonde tem a reta maior se chama hipotenusa, ou seja, o lado maior se chama hipotenusa, certo? Os outros lados recebem o nome de catetos, cateto oposto e cateto adjacente ao ângulo, certo? Ou seja, a hipotenusa seria o lado A, né? E os catetos seriam C e B, beleza? Com isso eu tenho a formulazinha que remete ao teorema de Pitágoras. A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, que é igual a B mais C ao quadrado, que são os catetos, a soma dos catetos ao quadrado, certo? No primeiro exemplo ele diz o seguinte: deu o valor de x no triângulo a seguir. Percebam aí que nesse exercício aí, nesse exemplo, ele deu a hipotenusa e o cateto adjacente aí embaixo, não é verdade? E quer saber o valor do cateto oposto. Só que ele diz que é x. Ele já deu a hipotenusa, que é igual a 13, que é igual, ou seja, A é igual a 13, e B é igual a 12, né? Lembrando que eleva-se esses números ao quadrado, mais C. Então, eu quero saber o valor do cateto C, né? 13 ao quadrado vai dar 169 e 12 ao quadrado 144, mais C ao quadrado, né? Vou isolar C e passo os 144 subtraindo os 169. Então, C é igual a 25.
Opa, então aí ó, já achei um número menor, né? E que tem a raiz exata. C é igual à raiz quadrada de 25, que é o número 5. Então x é igual a 5, ok? No exemplo 2, já é um pouquinho mais diferente do que o exemplo 1, porque aí ele diz o seguinte: determine a medida C dos catetos de um triângulo retângulo isósceles em que a hipotenusa mede 20 centímetros. Então, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Como ele diz que os dois catetos aí têm medidas iguais, então vai ficar, substituo B pelo C. Então eu tenho A ao quadrado, que é igual a C ao quadrado, mais C ao quadrado. Com isso eu faço a soma. C ao quadrado mais C ao quadrado fica 2C ao quadrado, né? Lembrando que a hipotenusa é 20, então vai ficar 20 ao quadrado, que vai dar 400. 400 é igual a 2C ao quadrado. Isolando C ao quadrado, passo 2 dividindo 400, eu tenho que C ao quadrado é igual a 200, né? C é igual a raiz quadrada de 200. Opa, eu vou fazer a decomposiçãozinha, né? A decomposiçãozinha deu que C é igual a 10 raiz de 2, ok? Vamos falar um pouco agora sobre o volume do cilindro e do prisma, certo? Lembrando que para os dois casos eu utilizo a mesma fórmula para achar o volume. Só que vai diferenciar é a área da base, ok? É a área da base. Por quê? No cilindro a área da base é dada por πr ao quadrado. E no cilindro vai depender da forma, ou no prisma, né? Vai depender da forma que for a base desse prisma. Então vamos lá primeiro para o cilindro, né? Ele diz, o cilindro, como tem uma base circular, pode aparecer dois casos aí, o raio e o diâmetro. Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Porque na fórmula a gente vai utilizar o raio ao quadrado, certo? Então, o diâmetro seria o quê? 2 vezes o raio, o diâmetro, ok? Com isso eu tenho a fórmula aí, ó. A área da base do cilindro é π vezes r ao quadrado. Já que eu sei que a área da base é π vezes r ao quadrado, o volume do cilindro ele pode ser achado com π vezes r ao quadrado vezes a altura, ok? Vamos para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, eu vou utilizar um prisma, certo? Lembrando que a fórmula de volume é a mesma, só vai variar devido à base, certo? Então, ó, ele diz o seguinte: um prisma de base retangular possui a base com as seguintes medidas: largura igual ao dobro do comprimento e diagonal igual a 36 centímetros. Sabendo que a altura desse prisma é de 15 centímetros, calcule o seu volume. Ao analisar o prisma, vocês vão ver que ele tem uma diagonal que mede 36 centímetros. E um dos lados dele é 2x e o outro é x, ok? Como diz no exemplo, a largura é igual ao dobro do comprimento, né? Então a largura aí é 2x e o comprimento é x. Com isso você pode perceber que eu tenho o quê? Um teorema de Pitágoras aí, né? Para fazer. Como assim, professor? Percebam que quando a diagonal corta essa base retangular, formam-se dois triângulos retângulos, certo? Então eu sei que a hipotenusa aí é 36 centímetros. Ou seja, a largura é igual a 2x ao quadrado, mais o comprimento que é x ao quadrado, né? Como está dando na imagem. 36 ao quadrado vai dar 1296. 2x ao quadrado mais x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Isolando o x ao quadrado, passo 3 dividindo 1296, eu tenho que x ao quadrado é igual a 432, né? Raiz quadrada de 432 é um número aproximado a 20,78, certo? Beleza, achei a medida x, né? Mas agora falta o dobro dessa medida, que é 2x, né? Basta multiplicar o 20,76 por 2, que tem a resposta de 41,56. Beleza, então achei já as duas medidas aí, tanto o comprimento quanto a largura, né? Agora vamos calcular a área da base. A área da base
Como é um retângulo, eu faço comprimento vezes largura, né? Qual é a largura? 41,56. Qual é o comprimento? 20,78. Então, a área da base é igual a 863,62 centímetros, né? Centímetros quadrados. Agora vamos para o volume. Já tem uma área da base, que é 863,62 vezes 15, né? Que 15 ele dá que é a altura, ó, percebam aí nessa diagonal aí maior, aliás, diagonal não, nessa parte que marca 15 centímetros, que é a altura. Multiplico aí, vai dar 12,954 centímetros cúbicos. Então, o volume desse prisma é 12,954 centímetros cúbicos, ok? Lembrando que para volume eu tenho centímetros cúbicos, metros cúbicos e assim sucessivamente. Para a área eu tenho centímetro quadrado, metro quadrado e assim sucessivamente, certo? Não confundam aí. No outro exemplo ele diz: um tanque em forma de cilindro, em forma cilíndrica, apresenta raio de 4 metros e altura de 20 metros. Qual o seu volume? Então aí já fica fácil. Como é uma forma cilíndrica, eu tenho que a área da base é π vezes r ao quadrado, né? O raio ele já deu que é 4 metros. Então, onde tiver r eu coloco 4. E o valor de π? 3,14, né? Então, a altura também foi dada lá no enunciado, que é de 20 metros. Então, é só substituir e fazer 3,14 vezes 4 ao quadrado. Mas 4 ao quadrado é quanto? 16, né? Então, vai ficar 3,14 vezes 16, que vai dar 50,24. Vezes 20, que é a altura. Então, 50 vezes 24 vezes 20 vai dar 1.004,8 metros cúbicos, ok? No terceiro exemplo, ele diz o seguinte: um reservatório em formato cilíndrico possui 7 metros de altura e raio da base igual a 3 metros. Determine o volume e a capacidade desse reservatório em litros. Opa, aí já mudou uma coisinha do primeiro, né? O primeiro ele só queria o volume. Agora ele quer a capacidade do reservatório em litros, né? E o volume também. Então, como é uma parte cilíndrica, ele disse que ele tem 7 metros de altura e 3 metros de base, o raio, né? O raio é igual a 3 metros. Substituindo πr ao quadrado vezes h, eu tenho o volume. Π é 3,14, o raio é igual a 3 metros, então vai ficar 3 ao quadrado, vezes a altura que é 7. 3,14 vezes 9 vezes 7 vai dar quanto aí? 197,82 metros cúbicos. Lembrando que 3 ao quadrado é 9, certo? Por isso que ele aparece ali. Então, eu já tenho o volume, que é de 197,82 metros quadrados. Ou cúbicos, né? O volume. Metros cúbicos. Só eu me enrolando aí já também. Então, vamos passar agora para volume. Lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, né? Então, basta multiplicar 197,92 metros cúbicos por 1.000, que eu transformo ele em litros. Com que fica aí? 197.820 litros, ok? Beleza? No exemplo 4, ele diz: de uma piscina retangular com 12 metros de comprimento por 6 metros de largura, foram retirados 10.800 litros de água. É correto afirmar que o nível de água baixou? Então vamos ver lá, né? Eu sei que 10.800 litros equivale a 10,8 metros cúbicos. O que eu fiz aí? Dividi por 1.000, né? No outro eu multipliquei o volume para achar ele em litros. Agora eu fiz o contrário, dividi a parte de litros para achar ele aí, volume em metros cúbicos, certo? Sabendo que a área da base eu tenho 2 metros de comprimento por 6 de largura, vai ficar 12 vezes 6, que é igual a 72, né? Depois é só jogar para o outro lado. Lembrando que no final a gente vai fazer a conversãozinha de metros para centímetros, ok? Então, ó, o volume é igual à área da base vezes a altura. A área da base a gente achou que é 72. O volume a gente já tem que é 10,8, não é verdade?
Só substituir, agora eu quero achar a distância que essa água desceu nesse reservatório, que seria H. Então vai isolando H, eu passo 72 dividido 10,8, certo? Tem a resposta que a altura é 0,15 metros, ok? Metros. Beleza, como que eu posso converter de metros para centímetros? Lembrando que em 1 metro eu vou ter 100 centímetros, não é verdade? Então eu vou fazer o seguinte, 0,15 vezes 100, eu acho ele em centímetros, que vai dar 15 centímetros. Então, o nível da água que ele baixou foi apenas de 15 centímetros, ok? Beleza? Então é só isso aí, galera. Bons estudos e boa avaliação.